Olá, graça e paz. Uma boa noite a todos. Vamos aguardar aí os irmãos adentrarem a nossa transmissão ao vivo de mais uma escola bíblica noturna, mais uma transmissão ao vivo do nosso estudo bíblico semanal. Enquanto outras pessoas vão acessando o vídeo, aproveite para compartilhar este vídeo, compartilhar essa live com seus amigos do Facebook. Envie o link para seus amigos do WhatsApp, para que nós possamos tornar esse nosso estudo mais amplo possível, para que mais pessoas possam estar participando juntamente conosco, para que nós possamos criar uma grande comunidade de aprendizagem da palavra de Deus. Então deixa eu abrir aqui, enquanto os irmãos vão entrando. Enquanto isso, vai compartilhando. Irmã Patrícia Oliveira, graça e paz. Vamos aguardar aí pelo menos 5 minutinhos. E a gente começa definitivamente o nosso estudo de hoje acerca das mulheres no movimento de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre as mulheres que participavam do movimento do ministério de Jesus Cristo, participavam ativamente. Enquanto isso, mais uma vez, compartilhe. Diácono Luiz, graça e paz. Compartilhe, evitem fazer sala de vídeo, como nós temos falado com vocês a cada terça-feira, pelo fato de impossibilitar que os comentários feitos na sala de vídeo possam aparecer aqui para mim. E aí, às vezes, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, e a gente não consegue acessá-los. Deixa eu abrir aqui. Eu consigo também acessar os comentários e fica mais fácil de ler. Maneide, graça e paz para a tua vida, a tua família. E aí, como vocês estão? Saudades das nossas aulas presenciais, de estarmos juntos. Como é bom e precioso que os irmãos vivam em união. Vamos orar para nós darmos o início, enquanto outros irmãos vão chegando aí. A gente vai orando e apresentando esse estudo e as nossas vidas na mão do Senhor. Como nós falamos na aula passada, quando nós discutimos acerca de como interpretar as Sagradas Escrituras, nós falamos sobre a necessidade de orarmos a cada vez que nós nos propusermos a estudar a palavra, que nós precisamos orar e clamar ao Senhor que nos auxilie no entendimento da sua palavra, que abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Haja vista que quem melhor para explicar o seu livro do que o seu autor, não é verdade? Então, vamos orar ao Senhor e vamos rogar a Ele a sua direção e que Ele possa nos ajudar aí nesse estudo de hoje. Irmã Yara, graça e paz para a tua vida. Então vamos lá, vamos orar. Você que
puder aí, feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença neste momento, ó Deus, queremos Te agradecer primeiramente. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens sido fiel para conosco a cada dia, Tu tens se mantido, ó Pai, fiel para conosco, e nós Te agradecemos por isso. Nós temos motivos de sobra, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Podemos Te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pela saúde que Tu nos deste, pelos livramentos que Tu nos tem dado, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, e nesse momento nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, apresentar esse estudo bíblico de hoje em Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, apresentar a vida dos Teus filhos, ó Deus, que neste momento estão participando, ó Pai, desta live, Senhor. Ó Deus, queremos pedir a Ti nesta noite que o Senhor, mais uma vez, ó Deus, possa abrir os olhos do nosso entendimento, que o Senhor, mais uma vez, ó Pai, possa abrir os nossos olhos para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, porque precisamos a cada dia mais meditar na Tua palavra, meditar na Tua lei. Senhor, em nome de Jesus, precisamos estudar as Tuas Escrituras, Senhor, porque elas trazem conforto, consolo, exortação. Ó Deus, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ó Deus, é a Tua palavra, Senhor, que guardada em nosso coração, ó Deus, faz com que não venhamos pecar contra Ti. Ó Deus, pedimos a Ti nesta noite, sê conosco, sê com cada um dos Teus filhos, ó Pai, e que toda dúvida, Senhor, que possa pairar em nossos corações, em nossas mentes, ó Deus, possam ser sanadas pela Tua palavra, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui quem já chegou. Irmã Mariana, paz do Senhor. Nosso pastor Hamilton, graça e paz, meu pastor. Louva a Deus pela sua vida. Irmã Wanda, irmã Patrícia Benevides. Eu peço aos amados irmãos que prestem bastante atenção, redobrem a atenção com relação ao que nós vamos estar conversando, discutindo no sentido positivo no dia de hoje, nesse nosso estudo. Irmã Rosana, graça e paz. Porque nós precisamos redobrar a nossa atenção. Nós precisamos redobrar esta atenção porque nós vamos falar de um tema que é muito sensível. Nós vamos falar de um tema que vai requerer de nós que nós venhamos dedicar uma atenção maior, porque nós vamos falar acerca de mulheres no movimento de Jesus. Nós vamos falar acerca de mulheres que participavam do ministério de Jesus. Nós, pelo menos, vamos ficar umas 3 terças-feiras falando acerca de mulheres no século I, na igreja do século I, iníciozinho do século II. Isso porque seria a nossa programação de março, como nós havíamos combinado. Porém, por conta dessa questão de pandemia, de quarentena, nós não pudemos realizar o que nós pensamos em fazer anteriormente. Então, nós vamos agora, meio que atrasado, mas fazer esse nosso estudo. E para isso, eu preciso que vocês, primeiro, tenham sempre em mãos um papel e uma caneta para vocês anotarem, e que vocês tenham sempre em mãos a sua versão da Palavra de Deus, a sua Bíblia. Nós vamos hoje navegar pelas palavras dos evangelistas. Então nós vamos Mateus, Marcos, Lucas e João, um pouco em Paulo, voltando um pouco no Antigo Testamento, mas o nosso foco principal está nos escritos dos evangelistas, tá? Então, quando nós observamos a realidade da igreja nos dias atuais, a gente percebe que o papel desempenhado pelas mulheres
nem sempre assume um certo protagonismo. Em geral, o que a gente observa é que as mulheres, no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico, acabam assumindo um certo papel coadjuvante ou um papel mais de bastidores. Então, ornamenta a igreja, limpa a igreja, serve de outras maneiras. Algumas, é claro, acabam assumindo um papel mais protagonista, como muitas pregadoras, muitas missionárias, diaconisas. Porém, embora, em comparação com os tempos precedentes da igreja, hoje hajam esses novos movimentos de mulheres assumindo um papel mais protagonista, ainda há, em comparação com aqueles do sexo masculino, uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande. E ainda há, nos dias atuais, mais homens do que mulheres exercendo papéis de liderança dentro das igrejas. Então, um ponto de partida para a nossa reflexão é nós nos questionarmos por que há, no modo geral, não na nossa congregação específica, mas no modo geral, por que há mais pastores homens do que pastoras mulheres? Embora, claro, hajam pastoras, mas por que a gente tem mais pastores do que pastoras? Será que sempre foi assim? Será que sempre os homens foram protagonistas das igrejas? Ou nós tivemos períodos em que as mulheres também atuavam de maneira protagonista, de maneira de estar de frente de algum movimento, de alguma igreja? Será que sempre foi assim? Como é que Jesus se posicionava com relação às mulheres? Como é que Jesus se posicionava com relação às mulheres assumindo papéis de autoridade? Como é que Jesus se posicionava com relação às mulheres podendo ser, digamos, pastoras? A gente precisa, então, começar a refletir e, partindo desse princípio, para a gente chegar a compreender qual era, então, o papel e a importância das mulheres, primeiro aqui, claro, no movimento de Jesus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as mulheres nas primeiras igrejas. Então, nós vamos ver Corinto, aos Gálatas, Tessalônica. Então, nessas primeiras igrejas. E numa terceira aula, nós vamos ver como eram essas mulheres nas igrejas mais posteriores. Então, já numas igrejas mais bem estruturadas, mais desenvolvidas. Então, aí nós vamos ver as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta a Tito. Vamos ver as cartas católicas porque são universais, tá? Porque católico significa universal. Então, as cartas chamadas católicas, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. E aí a gente vai observar mais à frente como essas mulheres também aparecem. Mas hoje, direcionando o nosso foco para o movimento de Jesus, a gente precisa, primeiro, quando a gente fala do movimento de Jesus, do ministério de Jesus, daqueles que seguiam a Jesus, eu quero primeiro fazer uma pergunta a vocês. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, e aí seria interessante que vocês pusessem aí nos comentários e me ajudassem a lembrar os nomes, que vocês me dissessem quais eram os nomes dos discípulos de Jesus. Quem pode me dizer quais eram os nomes dos discípulos de Jesus? A gente tem os mais famosos, né, os que a gente fala mais, ouve mais. A gente tem Pedro, né? A gente tem André, irmão de Pedro, que não é o André que entrou aí agora. A gente tem João e Tiago, o seu irmão, que são os pescadores. Esses são os que a gente conhece mais. Quais são os outros discípulos?
A gente tem Tomé, aquele que queria tocar na ferida de Jesus. A gente tem Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Que outros discípulos a gente tem? Quais outros discípulos Jesus possuía? A irmã Elizabeth comentou Paulo. Na verdade, Paulo não foi discípulo de Jesus. Estou pensando aqui, discípulo, aquele que andou e viveu com Jesus. Nós temos Bartolomeu. André já foi. Nós temos 2 Judas, um eu já falei, mas tem o outro. Judas Tadeu, ou Judas filho de Alfeu. Nós temos um outro Simão, chamado o Zelote, e tem o Simão, que é o Pedro. Quem mais? Do ponto de vista mais fácil, quantos discípulos Jesus tinha? Quem pode me dizer quantos discípulos Jesus tinha? As irmãs estão comentando aí. Tiago, Bartolomeu, isso aí. Quantos discípulos Jesus tinha? Quem lembra? Quantos discípulos seguiam a Jesus? A irmã Amanda comentou 12. E aí? Quando a gente olha para os evangelhos, a gente precisa perceber aqui algo. A irmã Mariana comentou mais que 12. A irmã Elizabeth acha que são 12. Na verdade, Jesus tinha muito mais que 12 discípulos. Muito mais que 12 seguidores. Porque a palavra discípulo, no modo mais geral, significa aquele que segue. Jesus tinha muito mais que 12, tá? No Evangelho de Mateus, Marcos, aparecem ali mais ou menos 12. Mas no Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas vai falar de 70 discípulos que Jesus envia. E, na verdade, quando a gente olha para os evangelhos, por que há essa diferença? Por que uns aparentemente apresentam menos discípulos, outro aparentemente apresenta mais discípulos? Por que há essa diferença? Bom, o interesse dos evangelistas, os que escreveram os evangelhos, era apresentar Jesus. O objetivo era fazer com que a vida de Jesus, com que as palavras de Jesus e principalmente a morte, o trauma da morte e da ressurreição de Jesus, a mensagem da ressurreição fossem distribuídas para as comunidades cristãs, para as igrejas que haviam naquela época. Nos 4 evangelhos, então nós temos, em ordem cronológica, em ordem quem escreveu primeiro para quem escreveu por último, nós temos Marcos. Marcos é o primeiro evangelho, tá? E não Mateus. Então nós temos Marcos, Mateus, Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos, e João por último. Então, na verdade, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos são como se fossem 2 volumes do mesmo livro, tá? Então,
nós temos Marcos, Mateus, Lucas e Atos e João. Marcos foi escrito entre o ano 66 e o ano 70 depois de Cristo. Mateus e Lucas, certamente por volta do ano 70. João foi escrito na primeira metade já do século II, entre os anos 100 e 150 depois de Cristo. Esses são os 4 evangelistas que nós temos na nossa Bíblia. Eles estavam preocupados em apresentar principalmente a morte e a ressurreição de Jesus. E para apresentar isso, tanto no primeiro evangelho quanto no último, todas as palavras, todos os feitos de Jesus são lembrados com esse objetivo para e através dos eventos de morte e ressurreição. É para explicar esses eventos. É para apresentar esses eventos. Por isso não faz sentido para os evangelistas, por exemplo, apresentar a infância de Jesus. Muito embora Lucas apresente ali Jesus por volta dos 12 anos, não era importante para os evangelistas apresentar muito o que aconteceu antes do batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, que foi onde o ministério de Jesus começou. Então, na história dos 4 evangelhos, todos os homens e todas as mulheres e tudo que é citado dá suporte para explicar a morte e a ressurreição de Jesus. É o que dá base para explicar o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. Dito isto, entendendo isto, eu refaço a pergunta. E agora a pergunta que eu faço é a seguinte: quais os nomes das discípulas, sexo feminino, de Jesus? Será que Jesus tinha discípulas, mulheres que seguiam a Jesus? Será que Jesus tinha mulheres que se dedicavam à vida de discípula de Jesus Cristo? É isso que nós vamos discutir hoje. Alguém arrisca dizer o nome de uma discípula de Jesus? Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Quem já entrou? Gisele. Paz do Senhor para a tua vida. Graças e paz, Simone. Alguém arrisca dizer o nome de uma discípula de Jesus? Quando a gente observa essa história, isso pode de início chocar. Isso pode de início nos deixar meio que perplexos. Por isso que eu comecei essa aula dizendo: tenha a sua Bíblia em mãos, tenha um papel e uma caneta, porque nós vamos começar aí a dialogar um pouco. Irmã Mariana comentou Maria Madalena. Nós vamos falar hoje também sobre Maria Madalena. Bom, por que a gente tem tantos evangelhos? Por que havia a necessidade de escrever tanto evangelho? Lucas começa o seu evangelho dizendo: muitos já escreveram evangelhos antes de mim, mas eu vou escrever outro evangelho. Então, haviam outros evangelhos. E Lucas também decide escrever o seu. João, bem depois, também decide escrever o seu. Então, por que havia tantos evangelhos? Cada evangelista vai escrever o seu evangelho para uma comunidade cristã, para uma igreja diferente, entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo. E é importante a gente
entender que os nomes que são citados nesses evangelhos, uma vez que os evangelhos foram escritos para comunidades diferentes, não só no tempo como no espaço, então Marcos, por exemplo, está em Roma ou em um lugar mais próximo de Roma quando ele escreve seu evangelho. E ele escreve seu evangelho direcionando para gentios. Mateus já vai escrever o seu evangelho para uma comunidade que tem mais judeus. Por que isso? Porque havia essa necessidade, como há nos dias atuais, de adequar a mensagem para quem está ouvindo. Há essa necessidade de a gente adequar a mensagem de acordo com o ouvinte. Nesse sentido, embora a mensagem fosse adequada a cada ouvinte, alguns nomes permanecem nos 4 evangelhos. E esses nomes, o fato deles permanecerem nos 4 evangelhos, mostra para nós que, independente do tempo, se está sendo escrito no ano 60, 70 depois de Cristo, ou no ano 100 depois de Cristo, aquele nome ainda faz sentido para aquela comunidade cristã, ou para as comunidades cristãs que haviam naquela época. Aquele nome ainda faz sentido, portanto, é necessário que esse nome seja citado dentro do evangelho, independente do destinatário. Assim, nomes, por exemplo, como o de Maria Madalena, a mulher que nós vemos aparecer em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, é um nome que, aparentemente, para a igreja do século I e início do século II, fazia total sentido ter esse nome ali como uma mulher próxima de Jesus Cristo. Bom, a questão é a seguinte: por que há, embora Jesus tivesse muitos discípulos, por que há essa insistência em 12? Vez ou outra, a gente observa nos evangelhos que Jesus chama 12 para perto de si, do meio daqueles que estão seguindo, daqueles que estão acompanhando. Jesus sempre, dentro dos evangelhos, aparece como tendo esses 12, esse título, os 12. Por que é importante isso? Por que, por exemplo, quando eu comecei aqui perguntando quantos discípulos Jesus possuía, alguns irmãos comentaram logo 12, e não, por exemplo, os 70 de Lucas? Porque a ideia de trazer Jesus como Messias, de apresentar Jesus como o Messias esperado, o Redentor do povo de Israel, precisa haver o cumprimento da profecia de que ele, o Messias, restauraria as 12 tribos de Israel. Nesse sentido, os 12 é algo bem apocalíptico, é algo bem escatológico, é apontando Cristo como Messias, dizendo, assim como o povo eram 12, Jesus tinha 12. O problema, na verdade, é que Jacó não tinha 12 filhos. Se nós observarmos a literatura do Gênesis, nós vamos observar que Jacó não tinha só 12 filhos. Jacó tinha 13 filhos. Jacó tinha 12 homens e uma mulher. Na verdade, a herança, se nós pensarmos em termos atuais, a herança da terra de Canaã deveria ser separada entre os 13 e não entre 12. Porque Jacó tinha uma menina. E aí já começa a nossa reflexão. Perceba como esta menina é esquecida. Quando nós falamos dos filhos que Jacó possuía, nós não lembramos que Jacó tinha uma menina, que Jacó teve uma filha. Como assim? Onde está escrito isso?
Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30, vamos abrir rapidamente. Gênesis, capítulo 30, versículo de número 21, diz assim. Vamos ler o 20, para depois ler o 21. Disse Lia: Deus me fez um belo presente. Desta vez meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos. E o chamou Zebulon. Versículo 21. Em seguida, ela deu à luz uma filha e pôs-lhe o nome de Dina, ou Diná. Jacó tinha uma menina, que não é lembrada por nós. E aí, pensando no que nós discutimos na aula passada, sobre como interpretar a Bíblia, pergunto, por que que nós não nos lembramos, não consideramos que Jacó tinha uma menina? Que Jacó tinha uma filha? Vamos lá. Gênesis 35, versículos 22 a 26. Diz assim: Enquanto Israel habitava naquela região, Rúben foi dormir com Bala, a concubina de seu pai, e Israel o sogro. E aí vem, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos de Lia, o primogênito de Jacó, Rúben, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zelfa, a serva de Lia, Gade e Aser. Esses são os filhos gerados a Jacó em Padã Arã. Cadê a menina? Onde está o nome da menina? Cá para nós, capítulo 34 vai dizer que Dina foi violentada sexualmente. Então perceba como a gente precisa analisar o texto bíblico e perceber as suas nuances. Embora Jesus tinha os seus 12, assim como Jacó tinha os seus 12, assim como Jacó tinha o seu 13º, Jesus tinha mulheres que não entram, muitas vezes, na nossa contagem, quando a gente vai contabilizar os discípulos, mas elas aparecem no texto bíblico, elas aparecem nos evangelhos e são tão importantes quanto os discípulos do sexo masculino. Um exemplo muito claro. Abra sua Bíblia aí comigo, e por isso é importante, acompanhe comigo na sua Bíblia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo número 6, versículos de número 7 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículos 7 a 13. Observa comigo o texto. E chamou os 12. Então, chamou os 12. E começou a enviá-los 2 a 2. Se você gosta de grifar a sua Bíblia, como eu, grife 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem alforge, nem cobre no cinto. Que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E disse-lhes: E qualquer casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E seja qual for a localidade que não vos receber, e cujos habitantes não vos ouvirem,
Saindo de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. E eles, partindo, pregaram o arrependimento. Expulsavam numerosos demônios, ungiam com óleos muitos doentes e curavam-nos. Peraí. Mais uma vez, seguindo o que nós aprendemos na semana passada, sobre como interpretar o texto bíblico, observar cada detalhe, cada palavra. O texto está dizendo que muitos doentes foram ungidos com óleo. E aqui surge uma questão. Por quê? Na antiguidade, não era legal, não era bem visto, que um homem pudesse colocar as suas mãos sobre uma mulher que não fosse a sua esposa. Um homem jamais poderia tocar outra mulher. E quando a gente observa aqui o texto fala de muitos doentes, o texto está falando de doentes, tanto homens quanto mulheres. E aí vem a pergunta. Se os discípulos que foram enviados, 2 a 2, ungiam os doentes, ou eles transgrediam o costume e ungiam mulheres, o que seria muito estranho, haja vista que os discípulos, por exemplo, ficaram muito perplexos ao ver Jesus conversar com a mulher samaritana, ou há algo implícito no texto que nós precisamos considerar. Claramente, a segunda opção é a que vale aqui para nós. Quando nós observamos o Evangelho de Marcos, que nós estamos lendo aqui, o Evangelho de Marcos foi escrito para os gentios. E ao fato de ser escrito para os gentios, e Marcos sendo de origem judaica, ou o autor sendo de origem judaica, há muitos hebraísmos no texto. O que são hebraísmos, Ian? Os hebraísmos são termos que, na verdade, fazem eco, têm paralelo com o Antigo Testamento. Ian, como é que eu ia saber isso? Estudando. Por isso que eu falo para você. Não é ler, é estudar a Bíblia. E que hebraísmo é esse? E que termo é esse? É o termo que eu já grifei para vocês. 2 a 2. Quando Marcos utiliza o termo 2 a 2, aqui em Marcos 6, 7, que tem eco também nos outros evangelistas, Mateus e Lucas, que escreveram seus evangelhos baseados em Marcos, a gente observa que no grego é duo, 2 a 2. Onde isso encontra eco no Antigo Testamento, Ian? Isso encontra eco em Gênesis, capítulo 6, versículo 21. O que nos conta Gênesis 6? Gênesis 6 nos conta a história da Arca de Noé. E o que houve na Arca de Noé? Na Arca de Noé, os animais entraram na arca. Quantos? 2 a 2. Esse hebraísmo que está lá em Gênesis 6, 21 e que Marcos aplica em Marcos 6, 7, na verdade, trata-se de duo. Duo é um homem e uma mulher. O que Marcos está apontando aqui para nós é que quando Jesus enviou os discípulos, Jesus chamou os 12 e enviou os 12, 2 a 2. Cada homem, uma mulher. E assim, os homens pregavam, expulsavam e ungiam os homens. E as mulheres pregavam, ungiam e expulsavam demônios de mulheres. É dessa maneira, a primeira evidência que nós temos, de que, na verdade, havia essa troca
em que homens e mulheres andavam juntos como discípulos de Jesus. Ian, não me convenci. Não acho que seja assim. Bom, então nós vamos aqui dar um pulo, um salto na Bíblia e vamos abrir aqui agora em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 1 em diante. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 em diante. Nós vamos ler do 1 ao 6. Então, abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 9, do 1 ao 6. 1 Coríntios 9, do 1 ao 6 diz assim: Não sou livre? Paulo pergunta. Não sou um apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, para vós o sou, pois o selo do meu apostolado no Senhor sois vós. A minha defesa contra os que me criticam é essa. Não temos, preste atenção, não temos nós direito de comer e de beber? Não temos direito de levar conosco nas viagens uma mulher irmã, como os restantes apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de não trabalhar? Olha o que Paulo está dizendo. Versículo 5, especificamente, vou repetir. Não temos o direito de levar conosco nas viagens uma mulher irmã, como os restantes apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Alguém vai pensar, não. Aqui, mulher irmã trata-se de esposa, porque algumas traduções trazem como esposa. Mas, na verdade, o termo irmã aqui já era, naquela época, o termo utilizado em grego, adelphe, que é a irmã de fé, a mulher cristã. E mulher aqui no grego, guné, na verdade não é esposa. E por que não, Ian? Simples. Embora saibamos que Pedro tinha sogra, e que porque Pedro tinha sogra, provavelmente Pedro tinha uma mulher, seriam então os apóstolos casados? Bom, não sei. 1 Coríntios 7, do 1 ao 7, Paulo vai dizer, vamos lá de novo. 1 Coríntios 7, do 1 ao 7, Paulo vai dizer, mesma carta. Acerca do que escrevestes, é bom para um homem não tocar numa mulher. No entanto, por causa da fornicação, que cada homem tem a sua mulher e que cada mulher tem o seu marido. Que o marido pague o devido à mulher e que, do mesmo modo, a mulher pague o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Do mesmo modo, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos priveis mutuamente, a não ser por comum acordo e por algum tempo, para ter disponibilidade para oração. Depois voltar de novo um para o outro, para que Satanás não vos tente devido à vossa falta de autodomínio. Digo isso como contemporização, não como ordem. Quero que todas as pessoas sejam como eu. Só que cada um tem um carisma próprio de Deus. Um assim, outro de outra maneira. Paulo não tinha mulher. Então, quando Paulo está dizendo, será que eu não tenho o direito de andar com uma mulher? E na mesma carta, Paulo está dizendo que é bom não ter, não é de mulher no sentido casada. Uma outra evidência é nós voltarmos ao Evangelho, aos Evangelhos, e perceber lá em Marcos 10, versículos 28 a 30, quando Jesus vai dizer para os seus discípulos que aquele que deixar pai, mãe, irmã, irmão, marido ou mulher, por amor dele e do Evangelho, encontrará recompensa nesse mundo e no porvir. Ou seja, o que são as mulheres irmãs?
eram, então, mulheres que acompanhavam os apóstolos nas suas missões. Os apóstolos não andavam sozinhos. Os 12 não andavam sozinhos. Se nós considerarmos que cada um levava uma, o que nem sempre era verdade, mas aqui Marcos indica para cada um, 2 a 2, já são 24. São 12 mulheres e 12 homens. Só aqui, nesse texto. Se nós observarmos em todo um conjunto, nós vamos perceber como isso é até mais amplo. Bom, quem são então as mulheres que acompanhavam os apóstolos em suas missões? Antes, deixa eu ver aqui que alguém comentou alguma coisa. Muito bem, Diácono Luiz. Priscila e Áquila. Áquila é nome de homem, tá? Homem e mulher que andavam juntos. E Ananias e Safira não eram bem discípulos. Mas Romanos 16 vai mostrar uma lista de muitos pares, homem e mulher. Não necessariamente marido e mulher, às vezes mãe e filho, que também andavam juntos. Bom, então quem seriam essas mulheres que acompanhavam os apóstolos nas suas missões? Vamos observar aqui um texto. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, versículo 40 e 41. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 41. Nos diz assim: também ali, e aqui Marcos está falando da crucificação, também ali estavam algumas mulheres observando a partir de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe do Tiago mais novo e de José, e Salomé. Elas que, quando ele estava na Galileia, Jesus, quando ele estava na Galileia, pregando no seu ministério, o seguir e serviam. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém, que acompanharam ele desde o seu trajeto da Galileia até Jerusalém. E aqui vai uma defesa às mulheres. Os discípulos fugiram no momento da crucificação, mas as mulheres ficaram. Mas as mulheres permaneceram ali. E não só permaneceram. Versículo de número 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, espreitavam para saber onde Jesus tinha sido sepultado. Enquanto os discípulos fugiram com medo, Maria Madalena e Maria, mãe de José, não só estavam presentes na crucificação, como ficavam espreitando para ver onde Jesus tinha sido crucificado. Onde Jesus tinha sido sepultado, perdão. Perceba. Ian, Evangelho de Marcos, ok. Então vamos lá. Evangelho de Mateus. Capítulo número 27. Versículos 55 e 56. Nos diz assim: estavam ali, também crucificação, muitas mulheres, observando a partir de longe. Elas que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 61. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do túmulo, para ver onde Jesus havia sido sepultado. Vamos lá. Lucas, capítulo 23, crucificação. Versículo 49.
Diz assim: estavam todos os conhecidos dele à distância, assim como as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia, elas que estavam observando essas coisas. Versículo de número 55 e 56. Acompanhando José de Arimateia, que vai enterrar Jesus, vai sepultar Jesus. Acompanhando José, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia observavam o túmulo e viram como o corpo de Jesus fora depositado. Ao regressar, elas prepararam aromas e perfumes e durante o sábado descansaram conforme o mandamento. Pergunta: se os discípulos fugiram e os evangelistas escreveram seus evangelhos com base no que ouviram, quem contou para eles o que aconteceu no momento da crucificação? Quem contou para eles como é que Jesus foi sepultado? As mulheres. Eram elas que estavam ali. Foram elas quem observaram. Foram elas quem viram. Foram elas quem contaram o que viram. Evangelho de João, capítulo de número 19, crucificação. Versículo de número 25. Estavam de pé, junto à cruz de Cristo, a mãe dele, e a irmã da sua mãe, Maria, a de Clopas, e Maria Madalena. Então, João insere, versículo 26, que também estava ali o discípulo que Jesus amava. Mas quem estava ali testemunhando eram as mulheres. Perceba que seguir e servir são os termos-chave em Marcos e, consequentemente, em Mateus e Lucas, para descrever o discípulo. Quando Jesus convoca os seus discípulos, Jesus vai dizer: vinde após mim, me sigam. Passando ali pela Galileia, Jesus vê os pescadores e disse: vem e siga-me. Seguir é ser discípulo. E servir também. A gente vai ver mais à frente. Ian, mas qual era o papel que essas mulheres desempenhavam, já que todos os evangelhos concordam que essas mulheres seguiam a Jesus desde a Galileia até Jerusalém? Qual era o papel que essas mulheres desempenhavam? Qual era a importância dessas mulheres? Essas mulheres tinham uma importância muito significativa. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Nos diz assim: e aconteceu que, em seguida, Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Versículo 2. Assim como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. E Susana e muitas outras que os serviam a partir das suas próprias posses. Olha o que Lucas está nos dando como detalhe,
Como é que essas mulheres serviam a Jesus? Essas mulheres serviam a Jesus financiando o seu ministério. Vamos nos lembrar que os soldados vão lançar sorte sobre as vestes de Jesus, veste de linho. Essas mulheres financiavam Jesus. A importância dessas mulheres era tão grande que eram mulheres que serviam a Jesus com as suas riquezas. Eram mulheres que tinham riquezas. Ao contrário dos discípulos homens, como Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores, homens iletrados, homens que não tinham condições. Por exemplo, quando Pedro precisa pagar o imposto, né, os discípulos precisam ali pagar, Jesus vai lá para eles pescarem uma moeda na boca do peixe. Eles não tinham dinheiro. Quem tinha dinheiro para financiar? As mulheres. Quem tinha o dinheiro para sustentar? As mulheres. Então perceba, elas estão seguindo a Jesus desde a Galileia, como as suas discípulas. Nós vimos aqui Marcos 6. Elas atuavam juntamente com os discípulos 2 a 2. E além disso, essas mulheres financiavam o ministério de Jesus Cristo. Então perceba aí o pastor Mito botou aí que tá ficando ruim para os homens. Tá apertando aí. Mas é a realidade do texto. A gente não pode perceber que é o que está escrito. É ler o que está escrito. Você tem que parar um dia, irmãos. Exercício maravilhoso. Leia, pega um evangelho, leia ele do início ao fim. É a história de Jesus. Seus milagres, as suas parábolas, seus ensinamentos. Perceba como é lindo. Chore ao ver o relato da crucificação. Sinta como é maravilhoso a leitura e o estudo da palavra de Deus. São palavras-chave, expressões-chave que fazem toda a diferença. Então, vamos lá. Nós temos também outras mulheres que foram discípulas e que não estão aqui nessa lista de Lucas 8. Se nós avançarmos para Lucas 10, versículos 38 a 42, nos diz assim: continuando o seu caminho, Jesus entrou numa aldeia. Uma mulher de nome Marta recebeu-o. Isso aqui nos mostra que era Marta, a dona da casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta, por seu lado, andava de um lado para o outro com muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha me ajudar. O Senhor disse-lhe em resposta: Marta, Marta, estás preocupada e agitada com muitas coisas, mas necessidade só há de uma coisa. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Evangelho de João, capítulo 12. Nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe lá um jantar, e era Marta que servia. Lázaro era um dos que reclinavam à mesa com ele. Foi então que Maria,
Tendo tomado uma libra de perfume de nardo puro caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Perceba, o perfume de nardo é caro, caríssimo, diz o texto. Quem comprou o perfume? Maria. Se o perfume é caro, e o texto vai nos dizer 30 denários. 30 denários. Um denário é um dia de trabalho. Quanto que você ganha por dia trabalhado? Isso aqui é um mês de salário para um perfume. Um vidro de nardo puro. Nessa época, perfume de Maria. Que Maria vai jogar aos pés de Jesus. A gente tem aqui Maria, que sempre está aos pés de Jesus. E a gente tem Marta, que está sempre servindo. Bom, a gente tem aqui duas importâncias iguais. Embora a gente às vezes escolha uma e critique a outra, porque há uma crítica implícita em Lucas, todas duas são igualmente importantes e vou explicar por quê. Maria está aos pés de Jesus. O que é estar aos pés de alguém na antiguidade? Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Atos dos Apóstolos. Capítulo 22. Versículo de número 3. Paulo vai dizer: eu sou um homem judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui educado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel na exatidão da lei paterna, zeloso de Deus, tal como todos vós sois hoje. Estar aos pés de alguém, aprender aos pés de alguém, significava ser o seu discípulo. Na verdade, a palavra discípulo indica, no grego, justamente isso. Indica exatamente relacionado aos pés do líder. Está diretamente relacionado ao discípulo que segue passo a passo. Onde o mestre põe os seus pés, ele põe o dele também. E ele come a poeira que se levanta dos pés do seu mestre. O mestre vai à frente e ele vai seguindo. Estar aos pés de alguém é ser o discípulo de alguém. E Maria aprendia aos pés de Jesus. Maria era discípula. E Marta? Marta, diz o texto, que servia. Servir aqui no grego é diaconia, de onde vem a nossa palavra diácono. Na verdade, aqui é ser ministro. É alguém que ministra. É ser o servo. E o que Jesus falou sobre ser o servo? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 26. Jesus vai dizer: convosco não é assim. O que for maior entre vós, seja como menor. E aquele a quem couber a liderança, seja como aquele que está a servir. Então, na verdade, para a literatura dos evangelhos, servir é ser discípulo. Estar aos pés é ser discípulo. Marta e Maria eram discípulas de Jesus. Marta e Maria eram mulheres que também executavam a sua função. Perceba que nós lemos em Lucas, no capítulo 10, versículo 38, que Marta recebe Jesus em sua casa. Onde Jesus residia? Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum. Quando ele ia às outras cidades, ele tinha que ficar na casa de alguém. Ou pagar uma hospedaria, ou dormir no barco. Já que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mas em Betânia, ele tinha onde ficar.
Em Betânia, Marta servia Jesus. Em Betânia, Maria não só se assentava aos seus pés, mas também depositava nardo puro, caríssimo, aos seus pés e enxugava com seus cabelos. Não confundir aqui, por favor, com a pecadora que chorou aos pés de Jesus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, tá? Então, vamos lá. Quando a gente lê o texto dos evangelhos, a gente observa que existe um nome que está presente nos 4 evangelhos. O nome de uma mulher que os 4 evangelhos concordam. Esta seguia Jesus. Que mulher era essa? Qual era o nome desta mulher? Quem pode colocar aí? Qual era o nome desta mulher? Isso mesmo, o Diácono Luiz colocou aí, depositava os pés dos apóstolos, essa ideia de servir. O que é quem é essa mulher? Qual é o nome desta mulher? Se nós voltarmos os textos que nós lemos, lá da crucificação, vamos voltar lá. Marcos, capítulo 15, versículo de número 40. Também ali estavam algumas mulheres observando a partir de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe do Tiago, mais novo, e de José, e Salomé. Então, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e Salomé. 3 mulheres em Marcos. Evangelho de Mateus, capítulo número 27, versículos número 55 e 56. Versículo 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era Salomé. Então, 3 mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Marcos, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e Salomé. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 49, fala de algumas mulheres. Que vinham com Jesus da Galileia, que eram aquelas de Lucas 8, que nós lemos. Nós temos Maria chamada Madalena, Joana e Susana. Nem Joana nem Susana estão nos outros evangelhos. Evangelho de João, capítulo número 19, versículo número 25, estava ali a mãe dele, a irmã da sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena. Então, qual é a mulher que os 4 evangelhos concordam? Maria Madalena. Gerlaine e Elaine tinham posto aí. E Marcele. Se mais alguém colocou e eu não vi, me perdoa. Meu Moré, Raboni, Azamor. Para quem não conhece, esse que comentou aí é o meu professor e mestre, pastor Azamor
Um grande abraço. Grande abraço. Shalom. A mulher que os evangelistas concordam é Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Durante muito tempo, atribuiu-se a Maria Madalena a imagem da mulher prostituta. Aquela que, e isso é a doutrina da Igreja Católica durante muitos anos, Maria Madalena seria a mulher prostituta que se arrependeu e viveu a pagar penitência após a morte de Jesus. Porém, não é isso que a Bíblia fala sobre ela. Tá? Lucas 7, do 36 ao 50, que falam de uma Maria pecadora, não diz que é Maria Madalena. Aliás, Lucas coloca a Maria Madalena como uma mulher que não é aquela, porque ele diz quem é a Maria Madalena. Um outro problema é com relação a esse nome. Porque se vocês observarem bem, dentro da literatura bíblica do Novo Testamento, o nome das mulheres nunca vinha sozinho. Porque na antiguidade, no período do século I, uma mulher não poderia ser citada sozinha, por mais importância que ela possuía. Ela sempre deveria ser citada com seu nome acompanhado do nome de um homem. Poderia ser seu marido, poderia ser o seu filho ou o seu irmão. Então a gente tem aí, por exemplo, a Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Maria, a de Cleopas, ou Cleopas. E tantas outras, né? Priscila e Áquila. Romanos 16 vai falar Andrônico e Júnia. E tantas outras. Quando aparece um nome sozinho, só o nome da mulher, isso indica para nós que era uma mulher muito importante. E muito independente. Então, a Maria Madalena era uma mulher muito independente. Aparentemente, ela seria Madalena, e durante muito tempo se defendeu isso, porque ela era originária de uma cidade chamada Magdala. Que, se você procurar aí no Google, você vai ver que situam Magdala como um vilarejo às margens do mar da Galileia. E que por isso, ao passar pela Galileia, essa mulher passou a seguir Jesus. Jesus teria passado pela cidade dessa mulher. Só tem um problema com isso. É que não há nenhuma cidade, nem nos evangelhos, nem nenhuma outra literatura, nem nos achados arqueológicos, entre os séculos 1 e 4 depois de Cristo. Nesse sentido, a gente não pode afirmar que ela era Maria Madalena porque ela era originária de uma cidade chamada Magdala. Quando a gente observa o Evangelho de Marcos, o texto que nós lemos de Marcos 15, Marcos vai dizer: ela é Maria a Madalena. E isso já altera um pouco do sentido. Como assim Maria a Madalena? Lucas 8, 2, que nós lemos, vai dizer: ela é Maria chamada Madalena.
Nos evangelhos, principalmente em Lucas, quando aparece fulano chamado Cicrano, é porque ele foi nomeado de alguma forma especial pelo próprio Jesus. Então vou dar um exemplo. Nós temos Simão chamado Cefas. Cefas é o aramaico. Pedro é o grego. Então nós temos Simão chamado a pedra. Porque Cefas em aramaico é pedra. E Pedro em grego é pedra. Então nós temos Simão chamado Cefas. Jesus olhou para ele e disse: você agora vai ser chamado a pedra. Tem um Judas que não é os Iscariotes, que é chamado Tadeu. Porque Tadeu, em aramaico, é corajoso. Então Jesus está dizendo: você é o corajoso. Nós temos Tomé, que o evangelista João vai deixar bem claro que Tomé era chamado Dídimo. E Dídimo é o gêmeo, indicando que provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeo. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eram chamados por Jesus de Bonerges, que em aramaico significa os filhos do trovão, ou os barulhentos. Há quem diga que João era o apóstolo do amor, né? Mas você vê como é que ele era chamado por Jesus, né? O filho do trovão, imagina. Dentre tantos outros. Por exemplo, Bartolomeu, na verdade, significa o filho de Tomeu. Que esse Bartolomeu, na verdade, seria o Natanael. Que às vezes a gente não contabiliza, porque na verdade é a mesma pessoa. Ian, por que é importante entender isso? Ah, o aramaico, não sei o quê. Porque Jesus falava em aramaico. Os discípulos falavam em aramaico. Era a língua comum da época, era a língua da Galileia, o aramaico. Então, assim como Pedro, em aramaico, Cefas, a pedra, Tomé, o gêmeo, Tadeu, o corajoso, Bonerges, os filhos do trovão, assim como a gente tem outros exemplos entre os discípulos, como Bartolomeu, a gente tem a Maria, chamada a Madalena. Porque Magdala, no aramaico, vem de Magdal, que é torre. No hebraico, Migdal, em aramaico, Magdal. Torre. Então seria Jesus nomeando os seus discípulos, Simão, a pedra, Tiago e João, os filhos do trovão, Tomé, o gêmeo, Judas, o corajoso, Maria, a torre. Que mostra, não sabemos o motivo, mas como a torre. Então, assim como Simão era a pedra, Maria era a torre. O que vai indicar para nós aí, pelo menos, que ela tinha uma característica de, ou ela era de vigiar muito, ou ela era uma mulher muito forte, nós não sabemos. Mas sabemos que ela era chamada a torre. E quando a gente olha para Maria Madalena, que é a única que é citada nos 4 evangelhos, atestado pelos 4 evangelhos como sendo aquela que seguiu a Jesus, desde a Galileia até Jerusalém, a gente precisa entender que se ela fazia parte dos discípulos, esses discípulos se tornaram os apóstolos.
que eram os apóstolos? O que é um apóstolo? Apóstolo vem do grego, apóstolos, ou apostoloi, no plural. Apóstolos é aquele que é o mensageiro, o enviado de alguém superior, de um superior. Quando a gente observa o século I, não estava muito claro o que é ser um apóstolo. Porque haviam duas caracterizações para os apóstolos. O primeiro, que Paulo vai tratar em 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8. Vamos lá. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, do 3 ao 8, Paulo vai dizer: proporcionei-vos, em primeiro lugar, o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos erros, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maior parte dos quais permanecem vivos. Alguns, porém, morreram. Depois apareceu a Tiago e a seguir a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, ao aborto, por assim dizer. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Eu que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação de Deus. Então, apóstolo, aqui, num primeiro sentido do termo, é aquele que viu o Senhor ressurreto. É aquele que viu Cristo ressuscitado. Mas havia um outro sentido para a palavra apóstolo, que seriam os que foram enviados, os missionários. E existia, nesse sentido, mulheres apóstolas, já nessa época. E aí você vai perguntar: Ian, como assim? Mulher apóstola? Não acredito. É só você abrir comigo a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16, no versículo de número 7, que diz assim: saudai Andrônico e Júnia. Andrônico é um nome de masculino, sexo masculino, e Júnia é um nome sexo feminino. Então, saudai Andrônico e Júnia, meus concidadãos e meus companheiros de prisão, que tão notáveis são entre os apóstolos e que já estavam em Cristo antes de mim. Tem uma Júnia aqui, apóstola, antes mesmo de Paulo. Juntamente, provavelmente, o seu marido, Andrônico. Companheiros de prisão de Paulo, conterrâneos de Paulo, e notáveis entre os apóstolos. Entre aqueles que foram enviados. Perceba, nós já lemos esse texto, mas é bom retomar. Como foi configurado, como se configurou o apostolado de Paulo? 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer: não sou livre? Não sou um apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, para vós o sou, pois o selo do meu apostolado no Senhor sois vós. O apostolado de Paulo se deu por dois motivos. O primeiro, Paulo viu Jesus ressuscitado. Segundo, Paulo foi enviado por Jesus.
para o ministério. Então, Paulo era apóstolo nos dois sentidos. Ele viu Jesus ressuscitado e ele foi enviado por Jesus. Agora vamos voltar aos evangelhos. E vamos observar com um pouquinho mais de cuidado o que nos diz os textos bíblicos. Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16 nos diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E muito cedo de manhã, no primeiro dia da semana, elas vão até o sepulcro, tendo já nascido o sol. E diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do sepulcro? E tendo olhado à sua volta, veem que a pedra tinha sido rolada para o lado e era muito grande. E entrando elas no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram apavoradas. Ele diz-lhes: não vos assusteis. É Jesus, o Nazareno, que procurais, o crucificado? Ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o depuseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente a caminho da Galileia. Lá o vereis, tal como ele vos disse. E elas, saindo, fugiram do sepulcro, pois dominava-as um tremor e um êxtase, e nada disseram a ninguém, porque tinham medo. Evangelho de Marcos. Quem testemunhou o sepulcro vazio? Primeiro, as mulheres. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 8, diz assim: após o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que acontecia um grande sismo, um terremoto. Pois um anjo do Senhor, descendo do céu, veio e rolou a pedra e sentou em cima dela. O aspecto dele era como um relâmpago e a veste dele branca como a neve. Devido ao medo, os que guardavam o túmulo tremeram e ficaram como mortos. O anjo respondendo disse às mulheres: não temais. Sei que procura Jesus o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou tal como afirmou. Vinde, vede o lugar onde jazia, e pondo-vos depressa a caminho, dizei aos discípulos dele que ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis, eis que vos disse. E saindo depressa do túmulo, devido ao medo e à grande alegria, elas correram para dar notícia aos discípulos dele. Evangelho de Mateus. Quem testemunhou o sepulcro vazio? As mulheres. Quem contou aos discípulos que o sepulcro estava vazio? As mulheres. Evangelho de Lucas, capítulo número 24. Versículos 1 a 11, diz assim: no primeiro dia da semana, ao romper da madrugada, elas foram ao sepulcro com os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra afastada da porta do sepulcro, e entrando não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas sem saber o que fazer, lhes apareceram dois homens em traje resplandecente. Estando elas apavoradas e de rosto voltado para o chão, eles disseram-lhes: por que procurais o vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho da Humanidade tinha de ser entregue às mãos de homens pecadores, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E elas lembraram-se das suas palavras. Perceba,
Elas lembraram do que ele ensinou na Galiléia, o que quer dizer que enquanto Jesus ensinava, elas estavam lá aprendendo. Versículo 9. E voltando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas contavam essas coisas aos apóstolos. Mas as palavras delas pareceram-lhes uma tolice, e eles não acreditaram nelas. Porém, Pedro levantou-se e correu ao sepulcro. Ao espreitar, viu apenas as ligaduras e voltou para casa, espantado com o que acontecera. Evangelho de Lucas. Quem foi que testemunhou o sepulcro vazio? As mulheres. Quem conta aos apóstolos? As mulheres. Evangelho de João, por último. Capítulo 20. Versículos 1 a 10. Diz assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena chega cedo ao túmulo, estando ainda escuro, e vê a pedra retirada do túmulo. Ian, um diz que são mais de uma mulher, outros dizem que é só uma. Do ponto de vista da história, o fato dos quatro evangelistas concordarem que Maria Madalena estava lá, aponta que era ela que estava lá. Então, provavelmente haviam outras mulheres junto com ela, mas a importância que os evangelhos querem dar é a figura de Maria Madalena. Versículo 2. Então desata a correr e vai ao encontro com Simão Pedro e com outro discípulo a que Jesus amava e disse-lhes: Levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro e o outro discípulo e foram até o túmulo, corriam juntos. E o outro discípulo foi mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E espreitando, vê depostos os panos, porém não entrou. Chega então Simão Pedro também, seguido atrás dele, e entrou no túmulo e vê os panos depostos. E vê que o sudário, que estivera à volta da cabeça dele, não jazia juntamente com os panos, mas dobrado à parte em lugar próprio. Então outro discípulo, que chegara primeiro ao túmulo, entrou e viu e acreditou. Ainda não conheciam a passagem da Escritura segundo a qual ele tinha de ressuscitar os mortos. Os discípulos voltaram de novo para junto dos seus. Evangelho de João. Quem testemunhou o sepulcro vazio? Maria Madalena. Quem conta aos discípulos? Maria Madalena. Agora vamos lá. Há um detalhe no texto de João que nós ainda não lemos. Versículo 11. Versículo 10 diz que os discípulos voltaram para junto dos seus. Mas o 11 diz: Maria Madalena ficou de pé chorando no exterior do túmulo. Enquanto chorava, espreitou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. Perceba, o que Pedro não viu, o que Tiago não viu, dentro do túmulo, Maria está vendo. E viu 2 anjos sentados, vestidos de branco, uma à cabeça, outro aos pés, no lugar onde jazera o corpo de Cristo. E eles disseram-lhes: Mulher, por que choras? Ela diz-lhes: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Enquanto ela dizia isso, voltou-se e vê Jesus de pé, e não sabia que era Jesus. E Jesus diz-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que ele é o jardineiro, diz-lhes: Senhor, se o levaste, diz-me onde o puseram e eu levo. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, diz-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: Não me toques, ainda não ascendi para o Pai. Vai para junto dos meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai vosso, Deus meu e Deus vosso. Chega Maria Madalena, anunciando aos discípulos que viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. O que João está nos mostrando aqui? Primeiro, Maria Madalena não só atestou o túmulo vazio. Maria Madalena viu Jesus ressuscitado. Primeiro pré-requisito para ser apóstolo naquela época. Ver Jesus ressuscitado. Maria Madalena viu? Viu.
Segundo preceito, ser enviado por Jesus para anunciar que ele ressuscitou. E Jesus vai dizer para Maria Madalena, vai lá e anuncia para os meus irmãos que eu vou ascender para o Pai. Versículo 18. E chegou Maria Madalena, anunciando aos discípulos que viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Deixa eu contar um segredo para você. Maria Madalena não era só apóstola. Maria Madalena é o que em latim nós chamamos de apóstola, apostolorum, a apóstola dos apóstolos. A mulher que foi escolhida por Jesus para ser a apóstola dos apóstolos, enviada por Jesus para anunciar o Jesus ressurreto e a mensagem de Jesus aos próprios apóstolos. Então perceba. Eu achei isso lindo quando eu observei isso no texto e compartilho com os irmãos. Maria Madalena não é a pecadora arrependida que dizem, a prostituta, a mulher dos 7 pecados capitais. Não. Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. Ela é a torre. Maria, a torre. Olha que maravilha. Olha, isso, irmãos, é o que nós aprendemos na aula passada. Se alguém que não teve como acompanhar a aula passada, está salvo aí. No feed da página da igreja, de que nós aprendemos na semana passada como interpretar o texto bíblico. Vimos sobre hermenêutica, exegese e o método histórico crítico para analisar as escrituras. Mas vamos lá. Por que Lucas vai dizer que os discípulos não acreditaram? Na época de Jesus, o testemunho das mulheres não era reconhecido entre os judeus. O próprio Flávio Josefo, um historiador do século I, que viveu na época de Paulo, e um pouco depois, viveu na época dos evangelistas, ele vai escrever no seu livro Antiguidades Judaicas, capítulo 4, verso 219, que as mulheres não poderiam ser testemunhas legais em processos, por causa da leviandade e da temeridade do sexo feminino. Entretanto, o mesmo Josefo, em outro livro, chamado Guerras Judaicas, capítulo 4, versículo 81, e capítulo 7, verso 399, usa o testemunho das mulheres como evidência histórica para relatar algo que aconteceu. Então, no século I, na determinação de que se alguém está vivo ou está morto, ou na verificação de uma declaração, se a declaração é verdadeira ou falsa, ou em questões de pureza, as mulheres eram sim testemunhos válidos, mesmo aquelas que eram solteiras, que não tinham marido, mesmo em tribunais. Testemunhar que Jesus ressuscitou não invalida porque foi uma mulher que testemunhou, mesmo na época, porque era válido em tribunais que uma mulher testemunhasse se alguém está vivo ou está morto. Então, mesmo naquela época, o testemunho da mulher era válido. E aí vem a pergunta. Ian, você está falando de apóstola no século I. Na aula que vem nós vamos ver pastoras, tudo isso nas cartas de Paulo, tá? Nós vamos ver pastoras, vamos sair dos evangelhos e vamos para as cartas de Paulo. Por enquanto estamos falando de apóstolas, lá no iniciozinho do movimento do que se tornou depois o cristianismo. Por que mudou? Por que hoje, se a gente fala em apóstola, mulher, não é aceito? É o problema da religião. Deixa eu mostrar algo para vocês. Essa aqui é uma imagem
de que 2, 3, 4, 5, 6, era comum que nos sarcófagos, ou seja, nos túmulos, fosse cravado na pedra esta cena, que é a cena de Jesus ressuscitando Lázaro. Esse aqui é o sarcófago de Jonas, tá? Que data do século III, é do ano 280. Esse sarcófago encontra-se hoje no Museu do Vaticano, tá? E é de uma data anterior a Constantino, que é quem vai institucionalizar a religião do cristianismo, um dos primeiros, né? Então aqui nós temos a ressurreição de Lázaro. Aqui nós temos Maria, a irmã de Lázaro, sempre aos pés de Jesus. Aqui nós temos Jesus. Aqui nós temos um outro homem. E aqui nós temos uma mulher e outra mulher. E aqui Lázaro. Perceba 3 características. A primeira, nós temos aqui uma igualdade. São 3 homens, Lázaro, Jesus e esse aqui, e 3 mulheres. 1, 2, 3. Segundo fato, Maria ajoelhada aos pés de Jesus. Terceiro fato, observa que a Maria e esta outra mulher estão sem véu sobre a sua cabeça. Só esta mulher tem véu sobre a sua cabeça. Provavelmente representando Marta, a mulher enlutada. E aqui Maria. Isso, vou aproximar mais para os irmãos observarem melhor os detalhes. 3 homens, 3 mulheres, igualdade. Antes de Constantino, as mulheres eram representadas com a cabeça sem o véu, e Maria está ali aos pés de Jesus. Passou-se o tempo. Início do século IV, período de Constantino. Jesus, o túmulo de Lázaro, Maria já aparece com a cabeça velada, e nós temos aqui 3, 4 homens e uma mulher. 2 mulheres desapareceram. Perceberam? Maria, 4 homens, Lázaro já não está mais no túmulo, 2 mulheres sumiram. O tempo passa, ainda século IV. Outro sarcófago, tá? Maria, Jesus, Lázaro, Jesus aqui, operando o milagre com uma varinha de condão, como se fosse uma vara de magia mesmo, mas isso fica para outra aula. Homens. Perceba só a Maria, cabeça velada. Vocês estão percebendo que os homens estão maiores que Maria? Passou o tempo. Jesus, Lázaro, discípulos, Maria. Maria está encolhendo, gente. Passou o tempo. Jesus, Lázaro, discípulos, Maria. Passa o tempo. Lázaro, Jesus, discípulo, Maria. Olha como a Maria está sendo cada vez mais deixada de lado.
Lázaro, passou o tempo. Lázaro, Jesus, discípulos, a varinha. Cadê Maria? Aqui. Próximo. Lázaro, Jesus, Maria. E cada vez mais, Maria está encolhendo. Lázaro, Jesus, discípulo. Cadê Maria? Aqui. E por último, por fim, o que a religião fez? Simples. Maria some definitivamente. Lázaro, Jesus, os discípulos e Maria já não aparece mais. Para que o cristianismo fosse aceito em Roma, o cristianismo precisava adotar os pré-requisitos de Roma. E a mulher não pode aparecer. O que é que a religião faz? Tira a mulher e deixa só os homens. O que a Igreja Católica faz até hoje? Tira as mulheres e deixa só os homens. Os homens como os detentores. E assim ficou a história da Igreja até muito recentemente. Mas quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente vai perceber. Primeiro nós vimos hoje nos Evangelhos. Na semana que vem, nós vamos ver nas cartas de Paulo como as mulheres têm um papel importante e como elas também atuavam como líderes dentro das igrejas. Por hoje é isso. Meu moré, meu Raboni, Azamor comentou ali que Raboni no aramaico é o meu mestre espiritual, que foi o que Maria Madalena se referiu a Jesus, e como eu também me refiro ao Azamor, Raboni. Ficou claro para todo mundo? Se alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez, eu deixo aqui à disposição o meu número de telefone para você me chamar lá no WhatsApp e tirar as suas dúvidas. É 98396-7293. É o meu WhatsApp, 98396-7293. Se você tem alguma dúvida, mesmo que não seja sobre essa aula em específico, mas seja sobre outro assunto que você esteja lendo dentro da Palavra de Deus, você pode mandar a sua mensagem, que eu estarei, dentro do possível, ajudando você com a sua dúvida. Nosso intuito aqui é esse. Você que está assistindo essa aula pela primeira vez, o nosso intuito é que nós venhamos falar, conversar acerca da Palavra de Deus, não só do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista histórico e cultural. Nós estamos aqui lançando mão das ferramentas da hermenêutica, que é a ciência da teologia que interpreta a Bíblia. Nós estamos falando aqui também do ponto de vista exegético, observando as palavras em seu sentido original. Nós estamos aqui falando do ponto de vista histórico-cultural, do método histórico-crítico, em que nós estamos abordando os textos, inserindo eles dentro do seu contexto histórico e cultural, para nós podermos compreender a palavra de Deus no seu sentido, como era entendido naquela época, porque é assim que a gente tem que entender. A gente tem que entender a Bíblia como ela era entendida lá, porque a mensagem foi para lá. E aí a mensagem que foi para lá é que vem para nós hoje, do ponto de vista da teologia. Meus irmãos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. E eu agradeço a Deus por sua vida.
você que ficou até agora, você que compartilhou esta live. Eu confesso que este é um assunto que eu gosto muito, e por isso talvez os irmãos estejam percebendo uma empolgação um tanto maior para falar sobre. E eu espero que os irmãos estejam se empolgando e aproveitando tanto quanto eu. É importante a gente, como nós discutimos na semana passada, ler a Bíblia sem os nossos filtros de pensamentos próprios. Talvez você até imaginou que seria interessante manter um pensamento de que as mulheres não podem assumir um papel de liderança na igreja. E aí, quando você lê o texto bíblico, isto que nós discutimos hoje não fica muito claro. Mas quando você deixa o texto falar por si, nós falamos isso, regra fundamental da hermenêutica. A Bíblia é intérprete de si mesma. Deixe a Bíblia te ensinar. Deixe a palavra de Deus te instruir. E a partir disso, então, a gente aprende cada vez mais. Então, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Pai de misericórdia, nós entramos em Tua presença e te agradecemos, ó Deus, por mais esta aula preciosa que nós tivemos aqui juntos, neste ambiente virtual, ansiando, Senhor, pelo momento em que podemos, ó Pai, nos encontrar pessoalmente mais uma vez e de forma mais aconchegante, mais próxima, assim como Tu se assentava para conversar com os Teus discípulos, ó Deus, na grama verde da montanha, assim nós possamos, ó Deus, também no nosso conforto, nos assentar e conversar sobre a Tua palavra pessoalmente, de forma mais próxima. Mas que nesta noite o Senhor continue nos abençoando, eu lhe peço, continue abençoando os Teus filhos, a sua família. Eu sei, ó Pai, que cada um tem a sua dificuldade, tem o seu pedido específico, que o Senhor alcance, ó Pai, a cada um. Ó Deus, nós sabemos que quando nós abdicamos um momento para nos dedicarmos à Tua palavra, o Senhor tem recompensa para nós neste mundo e no porvir. E eu lhe peço que o Senhor possa continuar recompensando os Teus filhos com esta grandiosa verdade que é a Tua palavra. Pedimos a Ti, continue nos guardando deste mal que assola o mundo, Senhor, porque não temeremos o mal que ronda na escuridão, nem a seta que voa ao meio-dia. Pedimos a Ti, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Até a próxima terça-feira, às 19h30, em que nós falaremos sobre as mulheres na igreja já instituída do primeiro século. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Graças e paz.